Hashtag 192, Apocalipse, estudando as profecias. Bom, vamos agora à terceira mensagem angelical, ou angélica. Apocalipse, capítulo 14, versículo 9 a 12. Um terceiro anjo adverte sobre as consequências de adorar a besta e receber a sua marca. Aqueles que o fizerem sofrerão a ira de Deus, mas os que permanecerem fiéis a Deus serão salvos. O significado é, esta mensagem é um aviso sério contra a idolatria e a lealdade a poderes contrários a Deus. Destaca a importância da perseverança e da obediência aos mandamentos das leis divinas, das leis de Deus, especialmente em meio à perseguição e engano. E o resumo das três mensagens é: primeiro, adorar o verdadeiro Deus e reconhecer seu juízo. Segundo, separar-se de Babilônia, o sistema corrupto. Terceiro, rejeitar a adoração à besta e permanecer fiel a Deus. Este é o resumo das três mensagens angélicas do Apocalipse. Essas mensagens têm um caráter urgente e são vistas como um chamado final para a humanidade antes da segunda vinda do Cristo e do estabelecimento do reino eterno de Deus, que Jesus vai estabelecer na terra. Bom, retornando à explicação do versículo 6 a 12, do capítulo 14, do Apocalipse de Jesus segundo São João, vamos lá. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em línguas, de que vos aproveitarei, se vos não falar ou por meio de revelação ou ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Ora, até as coisas inanimadas que emitem som, seja flauta, seja cítara, se não formarem sons distintos, como se conhecerá que se toca a flauta ou a cítara? Por que, se a trombeta do sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas sem significação. Se, pois, eu não souber o sentido da voz, serei estrangeiro para aquela que fala, e o que fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, que já estáis desejosos dos dons espirituais, procurai abundar nelas, para que a edificação da igreja se dê. Termina o versículo 12, então. Vamos vendo que a transgressão do sábado, isto é, a alteração do quarto mandamento da lei de Deus, constitui um sinal da besta. Isso aqui já ficou bem claro, né? Bom, para esgotar essa matéria, eu tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando aqui, até algumas já devem ter até seu caderninho aí, escrito as coisas que precisa ficar sedimentada na mente, até para ensinar a outras pessoas, aquelas que vocês amam, ou aquelas que vocês sentem que vão dar ouvido a vocês, porque não adianta falar com quem não quer ouvir essas coisas. É perda de tempo. Elas já escolheram os caminhos dela. Então, a história do sábado e do primeiro dia da semana, de John Neville Andrews, é realmente uma obra completa sobre este assunto, esgota esta matéria. Na verdade, é o sinal da besta. Nenhum homem tem o direito de alterar o que Deus estabeleceu, porque Deus se revela na imutabilidade da sua perfeição.
A lei divina é eterna, não pode ser alterada. O Criador, em sua perfeição infinita, jamais se arrepende do que faz. De acordo com o segundo argumento, ao se dar tanta importância ao sétimo dia, pode impedir alguma evidência de que não se pode dizer que alguma pessoa guarde os mandamentos. Deus, se não guarda o sétimo dia, isto implicaria a discussão de toda a questão do sábado e não compete ao nosso plano explicativo aqui. Bom, vamos apenas representar os principais fatos relacionados com a instituição do sábado. Agora vamos ver os fatos relacionados com o sábado. O sábado foi instituído por Deus no começo, ao terminar a primeira semana do tempo. Gênesis, Moisés, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Segundo, ele põe o sétimo dia desta semana e põe baseado em fatos que estão inseparavelmente relacionados com o seu próprio nome e existência. Fatos que não podem tornar-se inverídicos e não podem ser mudados. O repouso do Senhor Deus no sétimo dia, que é uma linguagem alegórica, né? Na verdade, esses 7 dias foram 7 períodos da construção do planeta Terra, né? Que foi feito por Jesus, e aqui sempre a referência a Deus é a Jesus, porque nós explicamos isso, né? Não vou me cansar de explicar, mas não quero tornar o estudo cansativo. Mas está tudo aí explicado atrás, tudo. Sempre que há uma referência a Deus aqui, é na verdade a Jesus. Porque Deus, o Criador do Universo, Ele está infinitamente criando o universo, se expandindo infinitamente para o infinito, que não existe fim, infinito. E cuidando de tudo. E Ele, à medida que os espíritos evoluem e chegam ao grau do Cristo planetário, Ele pode dizer, como Ele diz no seu Evangelho, eu e o Pai somos um. Então, o repouso de Deus no sétimo dia, a Terra foi criada em 7 períodos. Período, não é 1 ano, 2 anos, 1 século, 1 milênio, não. Períodos. Quem estudar um pouquinho de geografia, né, vai saber que os geógrafos já estão entendendo isso, já estão dando os períodos de formação da crosta, coisa e tal. Então já tem uma ideia. Porque essas ciências todas de Deus, os homens só vão descobrindo com o tempo. Então, o repouso de Deus no sétimo dia tornou-se o dia de repouso, ou o sábado, repouso do Senhor. Não pode deixar de ser o seu dia, visto que esse fato não pode ser mudado. Ele foi estabelecido como uma lei de Deus. É o 4º mandamento do decálogo confiado a Moisés. Deus santificou, então, pôs de parte esse dia, como nos afirma o relato. Está santificado não pode cessar, a não ser que seja retirado por um ato do próprio Deus. Isso ele não vai fazer. Porque um dos atributos principais dele é a imutabilidade das suas leis. E ele não tem necessidade de fazer semelhante coisa, é óbvio. Terceiro, o sábado nada encerra de natureza típica ou cerimonial, porque foi instituído antes de um homem pecar contra Deus. Por isso, pertence a um tempo em que a própria natureza das coisas não podia existir sequer um tipo de sombra. Quarto, as leis e instituições que exigem antes da queda do homem foram primárias em sua natureza, saíram da relação entre Deus e o homem, e dos homens entre si, e assim continuaram, ou continuariam, sempre se o homem nunca tivesse pecado, não fosse afetado pelos seus pecados. A queda do homem, a mudança de um plano para outro. Em outras palavras, eram em sua própria natureza as coisas imutáveis e eternas. Vamos continuar na próxima série.